de Jorge Jesus. É o primeiro assunto do programa, porque continua repercutindo. Desde ontem só se fala nisso. E o Paulo Souza recebeu manifestações de apoio. Mais de 30 colegas de profissão ligaram para ele, entre outros, José Mourinho, técnico da Roma, Vitor Pereira, técnico do Corinthians, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras e outros mais. Rapaz, que situação do Jorge Jesus. Técnicos brasileiros também. Brasileiros também. O Jorge Jesus era um defunto insepulcro, né? Agora ele conseguiu se trancar em uma lápide. Nossa Pascoal. Rapaz, você foi bem, Pascoal. Pois o que ele fez, ele se trancou em uma lápide. Quem é que vai fazer uma proposta? Apesar de que o futebol não se respeita, a gente sabe disso, né? Sim. No futebol não se respeita. Mesmo assim, ele se trancou em uma lápide. Ele era um defunto insepulcro, era uma assombração que assombrava todos os clubes. Ele chegou no Brasil pronto para receber uma proposta. Não sabia se era do Flamengo, se era de outra equipe, ele chegou pronto para receber uma proposta. Não veio a proposta e ele se manifestou de maneira muito radical, né? Intempestiva, fora de propósito, e a gente pode colocar todos os outros adjetivos, né? Você pode colocar todos os outros adjetivos, porque ele sabia que ia reverberar. Olha lá, Pascoal, reverberar. Quero voltar sim, mas não depende só de mim. Aí que tá, posso esperar pelo menos até o dia 20. Depois disso, tenho que decidir a minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades, em conversa com o jornalista Renato Maurício Prado. E aí ele segue falando, tomando um bom vinho, assistindo a partida entre Tragédias e Flamengo. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui e estávamos bem à frente dos demais. Declarações publicadas. Zinho, isso aí pode fechar as portas do futebol brasileiro e até em outras partes do mundo para o Jorge Jesus, porque a repercussão é gigantesca, hein, Zinho? Qual é a sua opinião, hein? Eu acho que assim, a repercussão é com a gente da mídia, com a classe dele de treinadores, e é claro, o mundo do futebol, jogadores, os torcedores, mas vejo muita gente também, não é defendendo, né? Mas assim, aqueles que, principalmente o torcedor do Flamengo, que sabe a história que ele fez no clube, que ele recuperou, né? 2019 foi espetacular. Vejo algumas palavras até minimizando, né, a situação, não é nem concordando com o que ele falou, mas minimizando. Agora, eu vou te falar, João, se qualquer time do Brasil tomar alguma pancada, cair treinador, o nome dele vai ser sempre cogitado. Eu acho que, assim, pegou mal, assim, eticamente entre os treinadores. E eu, como um ex-atleta, treinador, também não concordo, né? Porque, assim, podia... A gente ontem no programa lembramos muito de você, João. Há necessidade de dar essa entrevista? Nenhuma. Não tinha necessidade nenhuma, sabe? O Renato Maurício Prado tá na dele, tá certíssimo. É jornalista, o cara ali tá conversando, não pediu para ele, porque, claro, se o Renato Maurício publicou... É porque o Jorge Jesus, no momento, o Mauro Naves foi perfeito ontem. Olha, ele não deve ter falado nada. Tipo assim, poxa, isso aqui é uma conversa só entre a gente, não é para publicar. O Renato vai, como jornalista, tá certíssimo. Baita de uma matéria, olha aí o que tá rendendo, pautas e mais pautas no mundo todo. Sim. A ponto de treinador, lá como o Mourinho, né, que tá numa final de Conferência League, tá acompanhando, porque saiu em Portugal, saiu em tudo que é site, e manifeste seu apoio ao Paulo Souza, porque a classe de treinador, os caras sérios, né, corretos na profissão,
os caras sabem que não é uma conduta certa. Um treinador dá uma entrevista falando que quer voltar para um clube, dando uma data, sendo que ali tem um outro treinador. E o pior, compatriota dele, né? Então pegou mal, não foi legal. Mas assim, essa pergunta que você me fez, dentro do mundo do futebol, que eu já vi de tantas coisas muito piores, né? Ele não ser contratado, duvido. Se o Flamengo mais à frente, espero que não, né? Espero que o Paulo Souza continue desenvolvendo o trabalho dele. Eu volto a falar, né? Eu sou comentarista. Critiquei o início de trabalho, algumas escolhas, mas isso nada contra a pessoa do Paulo Souza. Eu, como um comentarista, como um ex-atleta, como um cara do meio do futebol, não concordava com alguns experimentos que ele estava fazendo e fiz minha crítica construtiva. Nunca menosprezando e ofendendo o profissional, porque eu já estive desse lado. Então não concordei. Hoje eu acho que ele está encaixando, tá oscilando, mas está buscando, os jogadores estão entendendo, ele está repetindo a formação. Acho que ele tem tudo para desenvolver e brigar por títulos, né? Agora, se não der certo, João, chegar mais aí à frente, a coisa não acontecer e ele sair, olha, pra mim é o primeiro nome que o Flamengo vai buscar. Ih, rapaz, e a sua opinião, hein, Mauro? Não, só pra falar assim, porque eu não concordo com a fala do Jorge Jesus, acho que ele não foi ético com um companheiro de profissão. Mas no meio do futebol dizer que ele não vai receber proposta lá na frente por causa disso, esquece. E você, Mauro Naves, que acha? As portas estão fechadas para Jesus? Sobre a atitude dele, a gente comentou bastante aqui, totalmente fora de hora, de propósito, etc. e tal. E cada dia que passa, a gente vai ouvindo as conversas, conversando com outras pessoas e tal, me parece que cada vez vai ficando mais claro que não só ele não pediu que tivesse off isso, como talvez aquele grupo todo estava vendo o jogo, tinha até interesse em divulgar isso mesmo, para botar um fogo lá na diretoria, no Flamengo, enfim, fazer fumaça mesmo, entendeu? Acho que é isso que aconteceu e reforça, eu acho que dá força, né? Não só por esse apoio de todo mundo aí, mas mesmo internamente dá mais força. O presidente Landim já falou hoje, esquece, Jesus não vem agora, isso eu tô com o Zinho. Hoje queimou o filme, talvez tenha queimado até com o Fenerbahçe, que é a proposta maior e melhor que ele tem, né? A partir do dia 20, quando ele disse eu tenho até o dia 20, é porque até lá ele está ligado ao Benfica. A partir do dia 20 ele disse, preciso resolver minha vida, ou seja, vou para qualquer clube, vou ver as opções. E me parece que a melhor é o Fenerbahçe e talvez na Turquia eles podem ficar chateados, né? Falar, pô, peraí, mas o cara tá tão afim de ir pro Flamengo, então que vá, não venha mais pra cá, tá se oferecendo. Não sei se isso vai complicar para ele lá. Mas o Zinho tem razão, cara. Futebol, ixi, amanhã futebol depois, não se respeita, Mauro. Amanhã pode já não ser mais essa embora diretoria. O cara hoje, amanhã contrata o mesmo mas cara. Quando muda essa diretoria, pode entrar uma turma que é uma turma a favor do Jesus, porque, diga-se de passagem, o Zinho está falando, é óbvio que tem muito torcedor que gostaria mesmo que ele viesse. Sim, e a gente percebe isso nas redes sociais. Percebe, claro. Então teve gente que, pô, tá vendo, o cara gosta da gente mesmo e tal. Ele que não podia fazer isso e por isso está sendo tão criticado e pelo mundo afora, entre jogadores, torcedores e enfim, treinadores, está todo mundo achando que não foi legal. E não foi legal, ele sabe que não foi. Ele sabe que não foi. Ele ontem até telefonou para um amigo meu jornalista, ele mesmo, Jesus, e logo cedo falou, pois é, foi ruim, mas eu não posso negar, foi isso mesmo que eu falei, agora está falado e tal, mas vai pegar mal. Lógico que ia pegar mal. Mas será que ele não sabia? Então ele confirmou para o seu amigo jornalista que ele falou aquilo tudo ali. Saber o que ia dar, ele sabia. Maurício Prado, porque ele tinha dito. Não tem inocência nisso aí, Mauro. Não tem inocência. Eu acho que não tem inocência. Eu acho que era para ser falado mesmo. Também acho. Então, não é? Ele não falou inocentemente. Ele sabia que ia virar. Ele sabia que ia dar BO. Ele sabia que ia dar problema. Ele sabia da repercussão. É que a coisa acabou se virando contra ele. Exato. Né? É que se virou contra ele. Agora, eu concordo com o Mauro e com o Zinho. Nem gosto muito de concordar com o Zinho, você sabe disso, mas eu concordo. Porque o futebol não se respeita. O futebol não se respeita.
Eles mandam o treinador embora hoje, daqui a 15 dias eles vão buscar o mesmo treinador. Já vi isso algumas vezes no futebol. A essa diretoria, pensar no Marcos América Braz, Mineiro. mas pensar no Marcos, que o Marcos tem uma história ali que, claro, agora vai ter o jogo em Brasília, o presidente Landim já soltou hoje uma mensagem dizendo, não, esquece, não tem nada de Jesus, mas vão entrevistar em Brasília, claro, o Paulo. Vão. Mas o Paulo, pelo comportamento dele, eu acho que não vai falar nada. E ele assim. saiu fortalecido dessa história, Não, eu hein? acho que saiu. Ele saiu por cima nessa história, o Paulo Souza, hein? Exatamente, eu acho que dá mais força a ele. Que chegou ao Flamengo na primeira entrevista elogiando o trabalho do Jesus. Sim. Dizendo que ele fez realmente um trabalho extraordinário, que ia tentar fazer algo parecido e tal. E agora vão entrevistar o Braz, etc. E vai ser isso, eles vão falar como o presidente Landim falou hoje. Não, esquece, não tem nada disso aqui e tal. Porque para o Marcos Braz, que esteve lá, tem um pedaço da história que é ruim para ele. Porque o Jesus disse que não foi convidado. Isso aí, entendeu? Não teve um convite formal. Eu falei, a gente conversa em janeiro. E, claro, o Flamengo queria um técnico dia 9 de janeiro, não ia ficar esperando pelos 2 jogos contra o Porto, para depois ver se o Jesus queria vir. Mas ficou parecendo, pelo que disse o Jesus, que o Flamengo primeiro estava fechado com o Paulo Souza, depois foi lá jantar com eles em Cascais, e não é essa a história que o... É esquisito dois dirigentes do Flamengo estarem com o Jorge Jesus jantando. O Flamengo não tinha técnico na época e, obviamente, que houve uma conversa sobre a possibilidade, né? Foram lá para isso, isso é evidente. Agora, o Benfica, que é parte dessa história toda, porque o Jorge Jesus estava no Benfica e saiu em fevereiro e foi muito citado no clube português, emitiu uma nota para vocês verem a proporção que esse negócio tomou. A nota oficial do Benfica é essa: o Sport Lisboa e Benfica esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até o final da temporada. Ou seja, o Benfica diz aí, ele em nenhum momento falou para nós, eu quero ir embora e abro mão do que tem a receber para ir para o Flamengo. Essa é a nota emitida pelo Benfica hoje e as coisas vão aparecendo aí. Eu tenho para mim muito claro, até me lembro bem, as declarações na época do Jorge Jesus, nessa época aí da virada do ano, e nós aqui no programa falamos muito sobre isso, mostramos o Marcos Braz e o Spindel lá no Estádio do Dragão e tal. E o Jesus, na época, era muito claro: meu foco é no Benfica, eu quero ficar no Benfica para disputar a Champions. Ele levou o Benfica até as oitavas de final. E era evidente que naquele momento o objetivo dele era aquele. Só que agora o contrato dele com o Benfica está terminando. Em maio ele vai encerrar o compromisso com o Benfica, está solto no mercado e tinha objetivos aqui no Brasil e veio curtir o desfile das campeãs. Tudo bem, pode vir. Né? O Brasil é um país maravilhoso, espetacular, o carnaval atrai tanta gente no mundo inteiro. O desfile das campeãs tudo bem, espetacular, maravilhoso. Mas ele não veio para isso, né? Teve até jogador do Flamengo que desfilou também, não teve lá jogador do Flamengo que desfilou? Desfile das campeãs e tal. Tudo bem, acho normal, não estou fugindo disso. Mas, Pascoal, você percebeu a ironia, né? Ele veio curtir o desfile das campeãs. Mas de olho aqui, de olho ali. Um olho no gato e outro no peixe. Jorge Jesus sempre deixou claro um grande objetivo da carreira dele: dirigir a seleção brasileira.